Senhoras e senhores, vamos compor a mesa, cumprimentando o deputado Tróculo Júnior, que adentra ao plenário. O Cabo Gilberto, o deputado Cabo Gilberto, será o secretário dos trabalhos hoje. Eu convido a psicóloga Regina Neves, vice-presidente da Abras e palestrante, para se fazer presente aqui na mesa. Também convido a senhora Tânia Maria Vieira, diretora do Departamento de Atenção à Saúde, representando aqui Adalberto Fugêncio, secretário municipal da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Doutora Vera Lúcia de Lima Soares, delegada de crimes contra o idoso. Ainda a senhora Sheila Sodré, diretora jurídica da Abras.
Meus amigos, senhoras e senhores e telespectadores da TV Assembleia, que hoje pega quase que na Paraíba toda, ainda não em Campina Grande, porque começará no dia 11 próximo, eu deixei por último chamar essa pessoa pela deferência mesmo, pela amizade que tenho, do pai que foi deputado estadual e presidente desta casa, Carlos Dunga, e eu convido o amigo, antes que ele venha, eu quero inclusive que ele fique sentado, que eu vou proferir algumas palavras ainda. Eu tenho uma amizade pessoal com o ex-deputado Dunga Júnior, eu diria que deputado Dunga Júnior, fui inclusive eleitor de Dunga Júnior, com muita honra e satisfação à época, até que depois nos encontramos trabalhando na Prefeitura Municipal de Campina Grande, um homem de fibra, um homem do bem. A família toda, desde de Carlos Dunga, Dona Neuza e seus irmãos, todos. E, além de tudo, Dunga se reinventou na vida, Dunga. E eu estava falando hoje para meus dois sobrinhos que estão aqui, Vitor e Igor, dizendo que muitas vezes você precisa pensar fora da caixinha, e Dunga Júnior tem feito isso, tem dado palestras no Nordeste inteiro, incentivando, motivando as pessoas para que eles tenham uma condição de vida melhor, para que eles sorriam, façam da sua vida, possam sorrir e trabalhar no seu dia a dia, dar o seu expediente no dia a dia para ter suas conquistas. Dunga tem feito isso, Dunga Júnior tem feito isso no Nordeste inteiro, foi deputado nesta casa, o seu pai foi deputado também, e hoje vem aqui para brilhantar essa manhã, brilhantar essa reunião. Eu convido o deputado, sempre deputado Dunga Júnior, para fazer parte da mesa. Eu votei no senhor também, né? Eu já fiz o cumprimento ao deputado Trócoli Júnior, está aqui conosco, agradecemos todos a sua presença. Ao tempo que passa a palavra para o amigo Cabo Gilberto, que é o secretário, para a leitura do expediente. Bom dia a todos, senhor presidente. Existe as presenças do senhor Severino Araújo, tesoureiro da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, da senhora Irene Rocha Delgado, coordenadora da Áurea Técnica de Saúde do Idoso, da Secretaria Municipal de Saúde, a irmã Maria do Rosário, que é diretora do Lar da Providência, a senhora Rosélia Duarte, analista de programas assistenciais da GEAP, a senhora Liliane Targino, a competente ouvidora da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, cadê o número aqui? Requerimento 130/2019, do excelentíssimo senhor deputado Tovar Corrêa Lima, com fundamento no artigo 90, inciso 1º do Regimento Interno da Casa, apresenta o requerimento para a realização da sessão especial em virtude do dia do Alzheimer, a ser realizada no dia 19/9 nesta casa. Mas, infelizmente, foi a casa Adriano Galdino, não vai poder comparecer, que está representando a nossa Assembleia, lá na Assembleia de Pernambuco. O deputado Chió também justifica a sua ausência por agenda pré-determinada anteriormente. Como também o deputado Ricardo Barbosa, que está no mesmo evento na cidade do Recife. O presidente do Tribunal de Justiça também justifica a sua ausência por estar em agenda anteriormente definida. Esse é o expediente, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhores e senhoras, só para fazer uma justificativa, hoje está havendo um evento grande em Pernambuco, aqui em Recife, e vários deputados dessa casa, eu não sei quantificá-los, mas vários foram para Pernambuco para participar da sessão. Inclusive me ligaram hoje de manhã a deputada Camila, o deputado Valber Virulino, o deputado Anderson Monteiro, os três justificando por telefone a ausência, estavam já chegando em Recife para participar desse debate na Casa Legislativa de lá. Então, por isso eu estou justificando para todos vocês. Eu convido o deputado Cabo Gilberto para assumir a presidência, enquanto eu farei o nosso discurso na tribuna da Casa. Sim, senhor comandante. Senhor deputado, Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Senhor deputado, deputado Trócoli Júnior, deputado Cabo Gilberto, deputado Dunga Júnior, já eu acho que é a terceira vez que eu faço sessões especiais ou audiências públicas aqui na casa, e as 3 vezes, Trócoli, eu precisei pedir desculpas em função dessa tosse, por conta de um refluxo, você lembra muito bem, que tenho, e eu vou fazer o discurso, e termina que durante o discurso acontecerá algumas tosses, mas não é proposital, é por conta desse refluxo que eu estou no momento, talvez em função dessa vida meio louca aqui dentro do plenário da casa. Mas, enfim, senhoras e senhores, olha, me socorreram aqui com uma balinha para ver se dá certo. Às vezes tem água, uma pessoa me oferece água, outra pessoa me oferece uma bala, mas, enfim, é refluxo. Até receitando. Bom, estamos aqui reunidos para discutir um tema de grande importância. Hoje pela manhã eu fiz questão de falar com a imprensa e todos os veículos de comunicação, sejam televisivos ou radiofônicos, aqui da Assembleia e de fora da casa, justamente dizendo isso, que essa é uma caixa de ressonância, é daqui que saem os debates, é daqui onde se resolvem muitos problemas e problemáticas dessa Paraíba, quando, por exemplo, a Secretaria de Saúde do município de João Pessoa tem um problema maior, algo que precisa ser resolvido para com a população, é na política que termina sendo resolvido isso. Outro dia desse eu escutava, acho que segunda, o secretário Adalberto Fugêncio contando da alegria de uma inauguração de um equipamento, mas da complexidade que há na saúde pública do nosso país, e não é diferente no Estado, nem nos municípios que todos nós vivemos, mas, enfim, é aqui dentro dessa Casa Legislativa que se discute, que saem os problemas, saem as resoluções. Eu vou fazer até uma defesa, deputado Trócoli. Quando vocês veem aqui dentro alguma discussão mais áspera entre um deputado e outro, e às vezes nós costumamos fazer isso, renegar a política por conta do nosso passado, isso é natural. Acredito eu que eu tenho 3 filhos e os 3 um dia chegarão na escola dizendo que não gostam de política ou algo do tipo, mesmo tendo um pai político, justamente por conta do inconsciente coletivo da população brasileira, pelos nossos antepassados, por culpa realmente da política, e a gente discrimina muito. Mas quando nós vemos na TV aquela discussão mais áspera, aquilo não é diferente lá em Londres, nem tampouco em Tóquio. Vocês já viram isso, deputado, inclusive em Tóquio, por exemplo, subindo uma bancada como essa para dar um tapa num outro deputado. Então, isso é próprio do parlamento. Essa discussão que nós temos aqui dentro, entre o meu ponto de vista e o ponto de vista, muitas vezes, do deputado Trócoli, que é meu amigo e que eu tenho o maior respeito, mas por muitas vezes nós não concordamos num determinado tema e temos a nossa defesa de uma forma, muitas vezes, mais áspera, porque depende de cada um aqui dentro, faz parte do parlamento, é natural isso, ocorre hoje, ocorreu ontem e ocorrerá daqui a 20 anos aqui dentro desta casa ou em qualquer outra casa legislativa. Então, portanto, essa reunião é mais um viés de uma discussão nesta casa que nós estamos trazendo para aqui para dentro, casa que eu defendo, por exemplo, deputado Dunga Júnior, doenças raras, nós temos aqui a Frente Parlamentar de Doenças Raras, também do autismo, para defender, para amparar, para tentar fazer com que essa casa vire uma caixa de ressonância, ou seja, para fazer com que aqui nós absolvamos o que nós estamos escutando nas ruas e possamos passar para os órgãos de controle, os órgãos de comunicação, enfim, para tentar ajudar essas pessoas que mais precisam e que sequer sabem o diagnóstico, muitas vezes é o caso de doenças raras, mais precisamente, como também vai desaguar nessa nossa patologia que nós estamos discutindo hoje. Na sessão de hoje, debateremos o Alzheimer. Todos vocês estão prontos e preparados para ouvir, principalmente quem entende do assunto, quem estuda o assunto, mas no mundo todo são 1,2 milhão de pessoas no Brasil que têm o Alzheimer, segundo o dado que está nas minhas mãos. Precisamos oferecer mecanismos, são essas pontes que precisam ser construídas entre aqueles que mais precisam, que estão lá em Santo Inês, por exemplo, a última cidade da Paraíba, e que acham muito distante o diagnóstico para a doença, e ainda mais distante chegar em Patos, Campinas, João Pessoa, para tentar ter um diagnóstico, um tratamento desta doença.
Segundo a Associação Internacional do Alzheimer, o número de pessoas com doenças no mundo deve chegar a 75 milhões em 2030, 132 milhões em 2050. Estima-se ainda e corresponde praticamente a mais de 70% de todos os casos. O que percebemos é que demora para o diagnóstico da doença e precisamos falar de Alzheimer e levar cada vez mais informações para que os primeiros sinais sejam identificados. Infelizmente, ainda não temos a cura para o mal do Alzheimer, mas ainda tratamento alternativos para assegurar a qualidade de vida. Além disso, precisamos estimular os portadores da doença a exercitar o cérebro ou os cérebros através de equipes multidisciplinares. Precisamos formular políticas públicas para assegurar a qualidade de vida e cidadania para os nossos idosos, aqueles que mais precisam. E aqui eu me coloco à disposição. Aqui eu me coloco à disposição para que nós façamos, repito, pela terceira vez, essa ponte daqueles que mais precisam com os órgãos públicos para tentarmos ajudar cada um que precisa e que sofre da doença. Como falamos para muitas pessoas e temos muito e demais também essa missão, como a Casa do Povo, o que eu falava no início, de levar informação, eu termino finalizando a minha fala, listando os 10 sinais de alerta e que podem indicar que a pessoa sofre do Alzheimer. Esse não mais para vocês que estão aqui dentro dessa plenária, mas para aqueles que estão me assistindo nessas câmeras da TV Assembleia, que hoje praticamente assistem a Paraíba toda. A primeira, eu vou listar para vocês alguns itens que, se vocês por um acaso se enquadrarem em algum, não custa nada procurar um médico ou alguém competente que possa lhe dar o diagnóstico. O problema de memória que chega a afetar as atividades do trabalho. A dificuldade para realizar tarefas habituais. Eu assisti outro tempo um filme, e é uma falha de quem está fazendo um discurso, Dunga Júnior vai me corrigir, Dunga Júnior é craque nisso. É uma falha quando você levanta um tema, como eu estou levantando agora, de que eu assisti um filme, mas eu não lembro o nome do filme. Mas é um filme, é um filme de uma senhora, talvez vocês me ajudem, de uma mulher que ela sofre de Alzheimer, e ela começa a esquecer de alguns hábitos do dia a dia, como escovar os dentes, e ela começa a gravar no computador, que ela sabe que vai esquecer, ela começa a escrever, escovar dente, no banheiro, e etc. Ela gosta de tomar café, isso, ela começa a escrever. Para, no caso dela esquecer, lá na frente, alguns dias depois, ela olha no caderno e começa a ter aquelas habilidades. E o filme é baseado em fatos reais. No final do filme, a história é muito triste, porque no final do filme, ela fala, para sempre Alice, é esse mesmo, para sempre Alice. Ela fala no final do filme que quando ela esquecer de todas aquelas atividades habituais, a última atividade que ela deve fazer é tirar a própria vida. Que ela não vai lembrar de tirar a própria vida depois, para sempre Alice. Já no final do filme, quando ela esquece já de fazer essas coisas que nós chamamos ela para ir no banheiro, coisas habituais. Esse eu estou falando para vocês, é um filme, belíssimo filme, é muito bonito, bom de assistir, embora o seu comunicador aqui tenha esquecido do nome do filme, mas fui socorrido, graças a Deus, para lembrar para vocês que estão nos assistindo. Bom, a dificuldade de se comunicar, eu estou começando a me enquadrar em alguns itens aqui, o deputado Tróculo Júnior me lembra, eu não lembrei o filme, não consegui me comunicar, estou começando a ficar precisando da ajuda de vocês. A desorientação no tempo e no espaço, a diminuição da capacidade de juízo e de crítica, a dificuldade de raciocínio, colocar coisas no lugar errado. No filme retrata muito bem isso. Como, por exemplo, eu me lembro que ela pega numa xícara de café e não sabe que está quente, ela termina se queimando com o café. Bom, a mudança ou as mudanças de personalidades, a perda de iniciativa para fazer as coisas, enfim. Esses são alguns itens que eu comecei a fala de hoje mostrando para vocês que estão nos assistindo, mas que serão amplamente aqui divulgados e trabalhados por todos que falarão pós a nossa participação, porque conhecerá
ou conhece do tema bem melhor que eu. Então, meus amigos e minhas amigas, sintam-se amparados por esta casa, casa que não se furta a nenhum debate, qualquer que seja o debate desta casa, desta Paraíba, nós estamos trazendo aqui para dentro da casa, através do presidente Adriano Galdino, para que nós possamos debater, dialogar, conversar, diagnosticar, ajudar, amparar. Esse é o nosso trabalho, enquanto nós estivermos aqui ainda 3 anos e alguns meses, e 4 meses, nessa gestão, para que nós possamos criar cada vez mais condições para os paraibanos, para todos aqueles que precisam. Esta casa está pronta para isso. Então, muito obrigado. Vamos seguir a sessão e ouvir a todos os especialistas. Muito obrigado. Convido o deputado Tovar para reassumir os trabalhos. Ao tempo em que convido o deputado Cabo Gilberto, em homenagem ao Outubro Rosa, veio, como eu também, eu vim de rosa, o deputado Cabo Gilberto está de camisa rosa, em homenagem ao nosso Outubro Rosa. Você tem a palavra, deputado. Bom dia, senhor deputado Tovar, deputado Tróculo Júnior, satisfação em vê-los aqui. Bom dia a todos os servidores dessa casa, a toda a imprensa, as pessoas que estão nas galerias, em especial a todos os convidados. Eu quero agradecer a presença da senhora Tânia Maria Vieira, a diretora do Departamento de Atenção à Saúde. É muito importante Vossa Excelência aqui nesse debate. Como também da psicóloga Regina Neves, que é vice-presidente da Abras, e também será a nossa palestrante, eu acho que é a principal, né, deputado Tovar, que vai mostrar o slide. Também a senhora Vera Lúcia, que é delegada, e é importante também o trabalho da senhora, porque sabemos quando a pessoa está com Alzheimer ou é idoso, às vezes, é mais fácil de sofrer represárias, sofrer agressões dos próprios familiares. Isso acontece muito. Agradecer também a senhora Sheila, diretora jurídica da Abras, e agradecer também ao deputado Dunga Júnior. Votei no senhor também, viu? Lá em Mangabeira. Nem Tovar disse lá em Campina Grande, né, Tovar? Senhores e senhoras, todos sabem que toda doença é terrível, mas essa, em especial Alzheimer, não tem cura. O meu pai, infelizmente, foi diagnosticado agora há poucos dias, poucos meses, que está com Alzheimer. Ele esquece, fala algo, repete a mesma pergunta, é uma tristeza. E eu não tinha nem conhecimento dessa doença. Isso acontece na sociedade, porque só sabemos o que é o problema quando a gente tem um parente com esse problema. A gente escuta falar dos problemas que são, de como é, mas a gente não sente na pele. Quando a gente sente na pele, a gente observa o quão danoso é essa doença. E o pior é que não tem cura, senhoras, senhor deputado. O pior dessa doença é que não tem cura, como muitas doenças que não têm cura. Como o deputado Tovar bem explanou aqui, a cada 4 segundos uma pessoa descobre que tem Alzheimer. Infelizmente, por conta da nossa correria do dia a dia, e como o ser humano é cobrado, essa pressão da sociedade moderna, essa doença, ao longo dos anos, a cada 1 segundo, as pessoas irão descobrir que tem Alzheimer. E se lá ninguém descobrir a cura, observem como é importante esse debate. Eu sempre falo isso aqui, por isso que eu gosto de participar de todos os temas, independentemente de ser da minha área ou não, porque minha área é segurança pública, mas as pessoas que estão aqui sabem que acompanham todos os debates. Daí eu quero parabenizar o deputado Tovar Correia Lima, lá de Campina Grande, por ser o presidente da sessão e trazer esse tema para o debate. E também a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Sabemos que a política hoje é muito criticada perante a sociedade, mas eu também sempre afirmo isso, e sempre irei afirmar quando a oportunidade tiver, que os políticos é a cara da sociedade atual. É a cara da sociedade atual. Não adianta a gente apontar o dedo, criticar e vender o voto por R$50, um saco de cimento ou 1 milhão de tijolo. Os políticos é a cara da sociedade atual. A minha eleição, todos sabem, a grande maioria,
Eu fui eleito com base na segurança pública. Sou do partido do presidente. Estou aqui representando esse público. Todos os 36 deputados representam os 223 municípios. A nossa missão é essa. Então, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa, que essa legislatura é a melhor, deputado Tróculo Júnior. O senhor, que é um deputado muito experiente, essa é a melhor de todos os tempos, sem desmerecer as demais, deputado Dunga Júnior, sem desmerecer as demais, mas é nos números e nas práticas que observamos que essa legislatura é diferenciada. Todos os temas praticamente da sociedade paraibana é debatido aqui. E esse poder, eu também gosto de frisar essa parte, é o poder mais acessível dos três que existe em nossa República. É o poder legislativo. Agradecer a presença do senhor também, que sempre está aqui, tem muito entendimento com relação às águas do nosso Estado, sempre preocupado com as barragens. E a nossa ouvidora, satisfação em tê-la aqui. O poder legislativo, senhores e senhoras, é o poder mais acessível. Essa aqui já é uma das sessões, já discutimos várias sessões com relação a doenças. O deputado Tovar fez uma também com relação às doenças raras. Porque esse tema precisa entrar na sociedade. Esse debate é necessário. Por quê? Para ouvir o que a delegada tem a falar, para a gente poder evitar esse tipo de agressões, ouvir a psicóloga, para saber lidar melhor com o paciente que está doente, e ver o que podemos cobrar do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, para melhor tratar as pessoas que têm essa doença. Deputado Tovar. Então, mais uma vez, deixo o nosso mandato à disposição desse e de outros temas, porque essa aqui é a casa do povo, essa aqui é a casa de todos vocês. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos, deputado Cabo Gilberto, ao tempo em que convido a psicóloga Regina Neves, vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, para fazer sua explanação, vai nos apresentar vídeo, enfim, um bom trabalho para que nós possamos nos embasarmos na sessão de hoje. Bom dia a todos. Meus agradecimentos ao deputado Tovar e toda a mesa, não é? Em nome da ABRAS. O deputado Tovar foi autor da propositura em relação à doença de Alzheimer e ficamos muito agradecidos porque é um tema muito importante e muito complexo na nossa sociedade. Pois o idoso ele não tem vez. Muitas vezes, como o deputado falou, nós, às vezes, com a vida corrida que temos dificuldade, né, daqueles que ficaram, que as pessoas acham que ficaram para trás. Bem, a nossa sociedade brasileira, ela tem uma dificuldade imensa de conviver com o idoso e respeitar seu idoso. Mas eu tenho uma dica muito importante sobre isso. Deixe seus filhos, seus netos conviverem com seus pais, né, com os avós, com as pessoas mais velhas. Elas vão começar a respeitar e vão entender, não é, que todos nós vamos envelhecer. Agradeço a presença também da doutora Vera Lúcia de Lima Soares, né? Ela vai fazer a explanação sobre a questão da violência no idoso, em casa, com o próprio familiar, como fora também, não é? Então, o idoso ele já sofre violência. Imagina o idoso que está esquecido. Adalberto Fulgêncio, né, secretário da Saúde do município, mas foi a senhora Tânia, não é, a diretora do Departamento de Atenção à Saúde, que está aqui presente. O deputado Carlos Dunga, a qual eu tenho muito carinho, né, há 10 anos atrás tivemos algumas sessões especiais e ele foi muito importante na nossa memória afetiva. Deputado Cabo Gilberto Silva, doutora Sheila Sodré, nossa advogada querida, da diretora jurídica da ABRAS. Então, gente, eu coloquei um pouquinho sobre... Eu vou falar um pouquinho da ABRAS, algumas coisas, algumas explanações que eu acho que é importante para a gente passar aqui. Entendendo a demência de Alzheimer. Tá. Então,
A Braz, né, a que eu faço parte há muito tempo, ela é uma associação de uma rede de pessoas e organizações nacionais e internacionais, pois ela está envolvida com a doença de Alzheimer e tem como missão oferecer apoio social, emocional e familiar, promoção de estimulação cognitiva e social a pacientes, produção e difusão de conhecimento sobre a doença de Alzheimer e outras demências. Alzheimer é a demência maior. Temos 70% da população com demência de Alzheimer, mas temos outras demências também, demência vascular, demência frontotemporal, ligados à doença de Alzheimer também, que são demências. Articulação com agentes que promovem ações em benefício dos pacientes e cuidadores. Aqui é nossas reuniões mensais que a gente faz, né, no último sábado do mês, no CAISE. É um grupo de apoio de familiares e cuidadores para a gente falar sobre estratégias de como lidar com a pessoa com Alzheimer no dia a dia. Fizemos esse curso de capacitação, fui convidada aqui da Paraíba para fazer esse curso de capacitação no Nordeste, em Pernambuco, e foi muito importante essa capacitação. Isso aqui é a reunião que a gente tem, de 2 em 2 anos, do Conselho Nacional em Brasília, né, onde a gente estava presente. Essa é a turma da Abrage de todo o nosso país, né, do Brasil inteiro. Em cada estado a gente tem a Associação Brasileira de Alzheimer. Tivemos esse bate-papo com o Fernando Aguzoli, que é um escritor, neto, né? A avó dele teve Alzheimer e ele compareceu aqui a convite nosso. Aqui. Bem, todos os anos nós fazemos um fórum de Alzheimer. Esse ano o fórum, a data vai ser dia 11, vamos ter um dia de palestras. Esse fórum foi do ano passado. Quando nos chamam, a gente está presente também, mas é uma igreja dos bancários. Tivemos aqui, mostrando a feijoada. Bem aqui, seu Mariano, né, nos deixou ano passado, fazia reabilitação cognitiva comigo aqui, né, na divisão de psicologia da Assembleia, e meu pai também, que ano passado nos deixou. Aqui ainda é a feijoada da memória. Nossa turma. Bem, gente, vamos lá. Então, o que é que vocês acham? O que é a doença de Alzheimer? Não é? A gente fala só de perda de memória, de esquecimento ou algumas dificuldades. Mas a doença de Alzheimer ela é complexa, não é? Na sua definição. Ela é apenas uma das várias formas de demência acometendo todos os tipos de pessoas. As demências são doenças que causam deterioração das funções mentais, do comportamento e da funcionalidade, ou seja, toda a nossa parte intelectiva, a nossa orientação, a nossa linguagem, a nossa fala, compreender o que o outro fala, as atividades do dia a dia, como ir no banheiro, como fazer uma comida, não é? Aos poucos ela vai diminuindo. Nós vamos ficando pobres de situações, de ações, por conta da morte neuronal. Aqui estão as estimativas de pessoas com demência. Né? Atualmente, estima-se haver cerca de 46 milhões de pessoas com demência no mundo. Né? Este número ele irá dobrar a cada 20 anos, chegando a 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050, não é? Segundo os dados fornecidos pelo relatório de 2015 da Associação Internacional de Alzheimer. A demência ela tem um custo alto. Nos Estados Unidos, o custo anual é de 215 bilhões de dólares. Então, a doença de Alzheimer não é uma doença cara. O tratamento é caro. Bem, isso aqui é a situação do diagnóstico da doença, não é, aqui no Brasil. Então, no Brasil, de cada 2 pessoas com Alzheimer, uma não sabe que está doente. Falta diagnóstico.
e, na maioria das vezes, é feito tardiamente. E, quando ocorre, nem sempre recebe o tratamento adequado. Então, essa é a situação, né, do nosso país, em termos de diagnóstico, onde a gente fala que a doença de Alzheimer tem que ser detectada no estágio leve, para a gente poder tratar e a gente conseguir tardiar a evolução da doença. Para aquela pessoa que a gente gosta, né, ficar o mais independente possível. E nós temos aqui, né, segundo o relatório mundial, 1.200.000 pessoas de brasileiros que têm a doença. Mas esse relatório ele é antigo. A gente sabe que tem muito mais do que isso no Brasil de pessoas com demência. Demência que eu falo é Alzheimer e as demências similares ao Alzheimer. Então, olha, se ela aumenta a sempre 100 mil novos casos por ano, ela está mais de 1.200.000. O tratamento, não é, no nosso país, como disse aqui o deputado, a doença de Alzheimer ela não tem cura. Mas ela não tem cura, gente, mas ela tem tratamento. Né? Como outras doenças também. Não tem cura, mas a gente tem que tratar. O tratamento atual ele proporciona apenas a estabilização da doença. Já é um grande avanço para a gente. Então, assim, quando ela começa a estabilizar por alguns anos no estágio leve, a gente consegue segurar aquela pessoa mais independente, ela caminhando, falando algumas coisas que ela gosta, mostrando a sua identidade. Portanto, a gente não deve minimizar as queixas de memória. É muito importante, a gente não deve minimizar, principalmente quando a gente tem mais de 60 anos. O médico do serviço de atenção primária, ele pode detectar a doença de Alzheimer em fases iniciais, podendo iniciar daí o tratamento correto. Falta no municípios especialistas, né, em todo o nosso país. Então, muitos profissionais da área de saúde não estão aptos aqui, né, para tratar a doença de Alzheimer. As drogas usadas são 3 drogas, não é? São distribuídas pelo Ministério da Saúde, que é a rivastigmina, a donepezila e a galantamina. São as 3 drogas para o início leve do Alzheimer até no mais avançado. E os tratamentos não medicamentosos, embora de grande auxílio, não está acessível para toda a população. Então, nem todos recebem esse tratamento. Então, a reabilitação neuropsicológica, tem que haver terapia ocupacional, não é, que é o treinamento cognitivo, exercícios de memória, exercícios de raciocínio, de orientação, psicoterapias, musicoterapia e outros estão longe dos grandes centros médicos e científicos. Tem até um vídeo de uma reabilitação que eu fiz, neuropsicológica. Bem, eu sou funcionária da Assembleia há 38 anos, trabalho na divisão de psicologia, estou com 3 colegas aqui da divisão de psicologia, trabalho com reabilitação neuropsicológica. Eu queria mostrar o vídeo de reabilitação, né? Bem, esse aqui. É em março, né? Não é esse, é esse anterior mesmo, esse, sim, esse aí. É em março, né? Pode fazer, vamos lá. Pode fazer? Pode. 44 mais 50, 94. Menos 5, 89. 23 mais 80, 103. 103 menos 70, eita! Como é? 80, 103. 103, né? 103. 27. 54 menos 5, 49. Mais 8, 57. 44 mais 80, 124 menos 5, 124, 119. Não é? Formidável. É em março, né?
Pode fazer. Vamos lá. Bem, essa reabilitação neuropsicológica não é feita aqui na divisão de psicologia gratuitamente. Sim. Então, gente, é muito importante esse tratamento, não é? A gente procurar esse tratamento. Como eu disse aí para vocês, dos grandes centros a gente tem mais facilidade. Mas imagine no interior, a qual a gente não consegue nem dar o diagnóstico da demência, não é? Tem pessoas que morrem aqui no país sem esse diagnóstico. Imagine, não é, o tratamento. O tratamento ele não existe. Existe para quem está mais afortunado, infelizmente. Vou finalizar, porque tem outras pessoas para falarem, né? Então, eu coloquei aqui, muito importante para vocês, né? O que vocês podem fazer? Não imponha para a pessoa com Alzheimer, sempre sugira, não é? Então, a todo instante, o seu amor e sua paciência, eu falo do familiar, do cuidador, estão sendo testados, sempre. Entenda que não adianta repreender, argumentar, reagir com raiva. Jamais grite. Ela não ficou surda. A pessoa que está com Alzheimer, ela não está surda. Ela só está doente. Se não faz, é porque ela não consegue. Nós temos mortes neuronais. A doença de Alzheimer tem dificuldade de entender, com o seu avanço, as coisas que acontecem no seu entorno, no seu dia a dia. Convença-se disto, que você que é familiar precisa cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu familiar. Faça uma projeção do eu. Como eu gostaria, né, de ser tratado se estivesse no seu lugar. Se a gente pensar dessa forma, tudo vai melhorar. Né? Porque o doente com Alzheimer, ele não esquece o gesto de carinho, mas ele reconhece o gesto de agressividade. Muitas pessoas com Alzheimer, né, são levadas, né, para um médico, né, a família leva para tomar neuroléptico, antidepressivo, calmante, porque é agressivo. Mas a gente, na Associação Brasileira de Alzheimer, a gente detecta que aquela agressividade é mais a dificuldade do cuidador de lidar com o paciente, com a pessoa que gosta. Às vezes ela está cansada. É uma doença que nos cansa. Às vezes, noites mal dormidas, perambulando pela casa. O que a gente deve fazer é pedir ajuda a outras pessoas, pedir ajuda aos de casa, aos familiares. É muito difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com a doença e tratar ela para perto da gente e ajudar aquela pessoa. Coloquei aqui, que eu achei interessante, né, que a gente... essa partezinha, né, finalizando. Descobrimos que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. E realmente você aprende que pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Então, eu agradeço a vocês. Apareçam na Associação Brasileira de Alzheimer, apareçam aqui na divisão de psicologia, onde eu faço essa reabilitação neuropsicológica. E, gente, saiam daqui e comecem a tratar o nosso idoso melhor. Né? O nosso idoso, ele é cidadão brasileiro, ele está inserido na nossa sociedade e na nossa casa. Finalizando, eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui, que eu queria só que vocês refletissem. É Alzheimer a vida. Eu já passei algumas vezes aqui. Eu acho que vale a pena passar de novo. Está aí.
que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Bem, gente, obrigada. Agradeço a Regina Neves, convido o deputado Tróculo Júnior, que tem um compromisso daqui a pouco, para fazer uso da palavra na tribuna pelo tempo que achar necessário. Muito bom dia, presidente Tovar, deputado Tovar. Bom dia aos senhores e às senhoras. Meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Assembleia. Quero saudar indistintamente a todos os da mesa por estarem prestigiando uma sessão tão importante aqui nesta casa. Eu queria, em primeiro lugar, dizer a alegria de rever o deputado Tovar, o meu amigo Dunga Júnior, e quero, em seu nome, abraçar ao ex-presidente dessa casa, Carlos Dunga, que eu tive uma alegria muito grande de uma convivência muito saudável durante mais de 30 anos com essa família. E quando eu encontro você aqui, Júnior, mais velho, mais maduro, com cara de professor, com esse óculos assim, né, eu fico feliz porque nós nos conhecemos praticamente da adolescência. Leve o meu abraço a seu pai e principalmente a sua mãe, que é quem manda naquele carrossel todo lá da sua casa. Deputado Tovar, quando o cabo Gilberto ocupa essa tribuna e diz que a Assembleia Legislativa vive o seu melhor momento, eu tenho o dever, né, de concordar com a observação do cabo Gilberto, deputado cabo Gilberto, porque faço parte dessa casa há praticamente 21 anos seguidos. E as sessões que eu vi, deputado Tovar,
convocados por Vossa Excelência aqui nessa casa, que abrilhanta a cada dia mais, e Vossa Excelência é um homem que já está amadurecendo bem aqui na Assembleia Legislativa, e os temas que são tratados nessa casa, Cabo Gilberto, são temas que realmente me dá orgulho de continuar aqui nessa casa. Eu quero parabenizá-lo porque nos últimos 60 dias essa casa promoveu debates importantíssimos, desde a sessão de hoje, dessa brilhante sessão convocada por Vossa Excelência, até a questão de transplante de órgãos e doenças raras, que Vossa Excelência também abraçou já essa questão há muito tempo, e tantos outros temas que vêm engrandecer a Assembleia Legislativa. Eu faço questão de fazer esse registro público porque eu tenho 31 anos de vida pública. Eu tenho 27 anos seguidos de mandatos. Tenho 52 anos de idade e entreguei toda a minha juventude para trabalhar e para representar as pessoas que precisam de voz. Representei aqui transplantados, representei aqui portadores de doenças crônicas, representei aqui portadores de necessidades especiais, que eu, inclusive, essa palavra muda todo ano, né? Eu comecei com portadores de deficiência, depois passa para portadores de necessidades especiais, mas acredito que a todos os amigos que aqui se encontram, eu estou me fazendo entender. Então, eu não poderia me furtar de poder estar aqui nessa sessão. Eu tenho uma audiência agora no Tribunal de Contas. Eu quero desejar êxito a todos os palestrantes, mas, ao mesmo tempo, dizer, deputado Tovar, eu tenho muito orgulho de ser político. Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço há 31 anos seguidos. E me entristece muito, e eu ocupo a tribuna para complementar a fala do deputado Cabo Gilberto, me entristece muito quando eu vejo no meio da rua a maioria das pessoas, e eu poderia dizer que 85% da população, dizer que todos os políticos são iguais, que todos calçam 40 e que todos fazem as mesmas aberrações que a gente vê aí no rádio, no jornal, na televisão e nas redes sociais. Então, eu vou continuar, deputado, dizendo que quando eu venho para uma sessão como essa que Vossa Excelência convoca, eu tenho mais vontade, com 52 anos de idade, de servir mais as pessoas que precisam de voz. Nós tivemos aqui semana passada, o deputado Tovar também passou por aqui, a sessão das crianças com microcefalia, que foi uma sessão emocionante aqui, convocada nessa casa pelo deputado Eduardo Carneiro. Então, eu queria fazer esses registros públicos, dizer da minha alegria de poder estar aqui, pedir desculpa aos senhores e às senhoras por não poder permanecer no plenário até o final dessa sessão, mas que acreditem que tudo que tiver ao meu alcance para que eu possa somar e multiplicar, não é, para que sessões como essa, e atitude principalmente a partir de sessões como essa, sejam tomadas, eu estarei à disposição. E quando se assiste um vídeo como esse que foi passado, que eu já conhecia, eu tive inclusive vontade de chorar, porque todas as vezes que eu escuto isso, e esse vídeo me ajudou muito a ter mais paciência com os meus pais. Meu pai que está ainda, graças a Deus, completamente lúcido, com 80 anos de idade, e minha mãe com 71, mas que, de vez em quando, pelo mundo que nós vivemos, a gente perde a paciência com os nossos pais, não é? E eu quero dizer que esse vídeo, que eu conheço há mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos uns 6 a 8 anos, me ajudou muito a ter paciência mais com os meus pais, né? E, logicamente, com as pessoas da melhor idade. Então, eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito e, principalmente, deputado Tovar, o orgulho que tenho de tê-lo como grande amigo e grande companheiro aqui nessa casa, e um deputado que faz diferença e que honra o nome de ser deputado
e ser político com D maiúsculo e com P maiúsculo. Parabéns, deputado Tovar. Ao deputado Trócoli Júnior, devolvo as mesmas palavras elogiosas. Trócoli Júnior, deputado dedicado aqui nesta casa, sempre presente em todas as sessões, experiente que o é, pelo tempo, inclusive, que faz política com P maiúsculo, aqui em João Pessoa ainda quando vereador e depois deputado estadual, um histórico limpo e belíssimo nessa casa. Ele e seu pai, outro dia desse, Trócoli trouxe o pai a esta casa e foi abraçado por todos os deputados. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência, ao tempo que convido o nosso colega Dunga Júnior, um colega nosso, participou também aqui na casa, me ensinou muito, inclusive, a que eu chegasse aqui para ser deputado estadual. Dunga Júnior fará uso da palavra. Também leio aqui a justificativa de ausência do deputado Jeová Campos, que teve um compromisso e não pôde se fazer presente, e também a passagem do deputado Manuel Júnior aqui na casa, que justificou a ausência porque tem um outro compromisso. Deputado Dunga Júnior, a palavra é de Vossa Excelência. Bom dia, Paraíba, senhor presidente Tovar, senhores membros da mesa, senhoras membros da mesa. Queria registrar aqui a presença e agradecer a Regina Neves, presidente vice-presidente da Abras e psicóloga aqui da casa, pelo convite. Registrar a presença de Vera Lúcia, do deputado Cabo Gilberto, de doutora Sheila Sodré, deputado Tovar, eu já falei, Vera Lúcia, acho que já foram todos aqui que eu falei. Cumprimentar, agradecer mais uma vez a Regina, a oportunidade e o convite de estar aqui. E eu recapitulava, presidente Tovar, deputado Tovar, meu histórico da passagem nessa casa. 2008, fui procurado pelo Departamento de Psicologia dessa casa para que a gente formatasse esse encontro, que a gente trouxesse essa discussão para esse plenário. 2008, 2009, 2010, nós realizamos e foram momentos grandiosos, Regina. E me chamou a atenção, vendo esses registros, vendo esses momentos, que foi que naquele instante a gente criava nessa casa uma conexão entre o Departamento de Psicologia e a Escola do Legislativo para que fosse formada cursos de capacitações para os cuidadores dos pacientes de Alzheimer. Então, essa discussão desse mundo pós-moderno, esse mundo pós-moderno, Tovar, que Zygmunt Bauman hoje fala muito na sociedade líquida, fala no amor líquido e fala nesse momento líquido dessa sociedade que nós temos que a todo instante estar aqui aprendendo com ela. Essa discussão que se iniciou há 10 anos atrás, essa discussão, Severino, que você trouxe tão bem para esta casa, com todas as fundamentações daquele momento que a gente precisava. Esse mundo pós-moderno e essa casa precisa trazer esses debates a todo instante para aqui dentro. Regina fala bem e fala com muita propriedade sobre a dificuldade de se levar essa discussão para o interior do Estado, para onde estão os que mais precisam. E eu tenho certeza, Tovar, que você, deputado Tovar, que me permita a intimidade, que você pode fazer isso nessa casa. Eu acho que essa casa tem que sair daqui de dentro. Eu acho que uma discussão como essa tem que ecoar pelo Estado. Você tem que ampliar esse debate na Comissão de Saúde desta casa, em todos os recantos da Paraíba. Nós precisamos levar esse conhecimento a quem está lá, de Alcantil a Zabelê. E precisam saber que as pessoas hoje correm mais para transmitir uma mensagem, deputado Trócoli, do KKK, do WhatsApp, do que parar para ouvir quem está perto de você. As pessoas estão se distanciando dentro de casa. A semana passada eu proferi uma palestra de Natal, onde eu constatei que uma família, um pai e a esposa, era um casal e tinham 2 filhos. E esse casal tinha um filho e um casal, um menino e uma menina. E eles tinham 3 quartos na casa. E eles, para pedir uma pizza à noite, eles pediam pelo grupo de WhatsApp da família. Então, minha gente, é essa pós-modernidade que traz, às vezes, benefício para a gente, que também estão distanciando pessoas. Estão fazendo com que momentos sejam desfeitos dentro dos laços familiares.
onde a gente vê no vídeo, esse vídeo que Regina já postou aqui há 10 anos atrás, e que ele é atualíssimo, onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais de parar para ouvir o outro. E quando a gente para ouvir o outro, a gente deixa de ouvir a pessoa que está precisando de mais atenção, a gente deixa de ouvir até o outro que tem algo para contribuir dentro de um plenário, de uma Assembleia Legislativa, porque os interesses, às vezes, são maiores do que as vontades, e as vontades podiam se unir de forma maior, Tovar, para que a gente transformasse esse momento em alguma coisa muito efetiva nessa casa. Nós não podemos permitir que a sociedade, que vive clamando, deputado Trócoli, por uma postura mais arrojada do legislativo, do parlamento, que o parlamento se cale, que o parlamento se emudeça, que o parlamento se resuma a guerrinhas políticos partidárias, de cores partidárias. Não, minha gente, o povo não tem mais tempo para isso, não. Nós não temos tempo mais para isso, porque a sociedade e a informação hoje é horizontalizada. Lá em Alcantil, lá dentro da casa que está nos vendo agora, estão sabendo o que está se debatendo aqui. E quando se debate propriedade, quando se debate inteligência, quando se debate qualidade de vida, deputado Tovar, a sociedade também retribui com satisfação para esse momento. Queria dizer a vocês que eu fico muito feliz de o grito de 10 anos atrás, Severino, a gente continuar com ele forte. Que vejo Poliana Meirelles aqui no plenário. A escritora Poliana, tá certo? Que tem um livro publicado aí e que vale a pena a gente divulgar esses feitos. De ver tanta gente aqui que com a gente trilhou naquele momento. O Departamento de Psicologia da Casa, que é aguerrido, que é forte, que luta pelo seu espaço, que tem realmente vez e voz. Nós precisamos ecoar esses momentos de lucidez do parlamento, de lucidez para o nosso Estado. Nós precisamos cada vez mais parar com que as pessoas parem a ouvir os outros, a escutar e dar atenção aqui perto, para que a gente não espere o cantar do passarinho, doutora delegada. Nós precisamos tratar a prevenção, para que não chegue para a senhora só o sofrimento. Nós não precisamos tratar só na dor, nós precisávamos tratar no início. Tem um colega hoje que ele está com um diagnóstico de Alzheimer, e ele está escrevendo o momento todo. Ele está com um diagnóstico e ele está escrevendo porque ele quer ver até onde vai a memória. E isso é fantástico. A gente poder comungar nesse instante que nós já temos estudos, que a academia está se preocupando, que as pessoas estão se preocupando, e quando a Assembleia se preocupa, a gente fica mais feliz com isso. Muito obrigado a todos. Desejo sabedoria, inteligência a gente. E sempre que precisar, estarei por perto. Muito obrigado a todos. Bom dia. Antes de convidar a próxima oradora, eu havia dito para vocês no começo da sessão que o deputado Dunga Júnior tinha dado um estalo na vida e que estava bem. Eu comprovei para vocês agora que ele está bem. Que ele tem dominado as mentes de muita gente, tem dado palestra pelo Nordeste inteiro, como eu falei para vocês. Está indo para Salvador hoje ainda. Está se capacitando, estudando. Eu acompanho muito Dunga Júnior, nós somos amigos pessoais e ainda a morada em Campina Grande facilita isso. Eu sou vizinho também do seu irmão, a minha médica é a irmã de Dunga Júnior, eu sou quase da família. Nós nos formamos juntos, antes inclusive de termos essa composição política. Eu nem sonhava em ser político ainda, quando eu me formei eu sequer tinha sido candidato a primeira vez, e Dunga Júnior já bem novo e prefeito de Alcantil. Então, enfim, o estalo que eu falo na vida, eu tenho falado isso muito. Eu tenho falado muito sobre isso, de você dar digamos que uma sacudida na vida. Às vezes você fica muito pensando dentro da caixinha ali na zona de conforto e muitas vezes dar uma circulada na vida faz com que você respire outros ares e descubra um outro movimento, uma outra capacidade que você tem, que é grandiosa. Está aqui o fato, o exemplo do meu amigo, o deputado Dunga Júnior. Eu faço a referência agora a um outro amigo que tenho, está ali o prefeito de São Miguel de Itaipu, Clodoaldo Beltrão, está participando conosco da sessão, ao tempo em que convido a doutora Sheila Sodré, diretora jurídica da Abras, para proferir as suas palavras. Ai, gente, eu sou baixinha.
Bom dia a todos. E gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente Tovar. E gostaria de começar a fala com uma palavra que eu aprendi da minha mãe, chamada gratidão. Gratidão porque o ano passado eu estive aqui nessa mesma posição e, como advogada e representante da Abras, eu levantei uma bandeira aqui de um direito que a pessoa que está com Alzheimer não pode usufruir, ou não poderia usufruir, mesmo em outros estados já tendo direito. E no final do ano, o governador, nós temos um decreto, que é o decreto 38.794 de 2018, aqui da Paraíba, no qual ele fez algo incrível, que a gente falou, pediu e vivia pedindo. Que as pessoas, o direito à isenção para a compra de veículo, que é a isenção do ICMS, as pessoas portadoras de Alzheimer, mesmo ele não dirigindo, ele também foi incluído nesse rol de pessoas que podem ser beneficiadas com esse direito. E, por incrível que pareça, pasmem, nós não tínhamos aqui. Existia autorização legal pelo COAF, existia meios, mas ninguém tinha se sentido sensibilizado de dizer que era um incentivo que quem mais precisava não era aquele que está com hérnia de disco, é aquela pessoa, um cadeirante que realmente precisa comprar um carro mais acessível, com algumas adaptações, e ele não tinha como, por falta de compreensão e de sensibilidade realmente de quem pega a caneta e faz um ato que vai ter um benefício erga omnes. Então, aqui, sinceramente, depois de um ano, é agradecer, porque a gente conseguiu chamar a atenção. Mas não é só esse direito que nós temos e que as pessoas não nos enxergam. As pessoas que têm demência. Vou lembrar outro, apesar de ter conhecimento como tributarista, que tem tributos que não é da competência do Estado. Tá? Mas, por exemplo, vocês sabiam que o imposto de renda, as pessoas que são portadores de algumas doenças graves têm direito à isenção de imposto de renda? E o portador de Alzheimer, a gente precisa muitas vezes entrar na justiça, porque o departamento médico dos nossos órgãos públicos não compreende e não dão laudo das pessoas que estão com a demência, não enquadram nele. Por falta de conhecimento ou de pressão de quem? Dos políticos, realmente, das pessoas que poderiam orientar, porque isso é interpretação. E aí a gente precisa do judiciário, precisa mobilizar, precisa ter um custo para que o judiciário deixe claro que o direito também é extensivo para as pessoas que têm demência. Está lá o texto, a interpretação. E a gente sofre isso, porque se um dia vocês forem requerer isso nos laudos oficiais, nas juntas oficiais do Estado da Paraíba, vocês vão ter um laudo negado, o que é um absurdo. Né? Então, se outros estados não, e você entra na justiça e o juiz dá. E aí eu tenho que mencionar uma fala, que é a fala do cabo Gilberto, que ele diz uma coisa interessante, que a casa, que o legislador político, ele tem que ser mais atuante, que muitas vezes é mais fácil chegar no político. Engano. É mais fácil chegar ao advogado, é mais fácil levar a demanda para o judiciário, porque o parlamento muitas vezes não está fazendo o seu papel. Então, assim, o povo precisa primeiro, e ele chega primeiro, porque em cada esquina ou em cada local você tem um advogado que vai ali, você requer, e ele vai buscar os teus direitos. Mas é uma pessoa que tem, ou então vai por meio da próprio Ministério Público e vai exigir aquilo que o parlamentar já poderia estar discutindo nessa casa. Porque é esse o papel dessa casa, é pensar de forma grande, é chamar a atenção, por isso um dia especial como esse. E aí eu vou falar um pouquinho com mais paixão, porque eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por política. E, presidente, eu tenho 3 filhos e eu os educo para ser políticos. Eu financio uma boa educação, eu financio a cultura dos meus filhos, morando fora e tudo, para eles aprenderem políticas públicas. E olha que não tem ninguém na minha família da área pública, da área de política. E eu sei o papel e o poder que se tem da ação política. Então, eu não admito que ninguém fale mal de política de forma coletiva. Fale pontual e aponte o que está errado, mas você faça a sua parte. Né? Seja também um político, e nós somos agentes políticos. Né? Então, assim, simplesmente isolar e colocar o nosso judiciário. Por que o judiciário cresceu tanto e o parlamento caiu tanto?
exatamente porque acaba tendo um ativismo do judiciário, porque o cidadão chega mais próximo. A casa não pode estar distante. A palavra, por exemplo, que o senhor falou muito bem em relação, saia daqui e leve a informação para o povo. Participe, faça mais audiências públicas. O judiciário passou a fazer isso. Deve ter um máximo de 7, 8 anos. Olha a diferença. Olha a opinião pública do judiciário, como cresceu em relação ao ativismo. Né? Quantas coisas o judiciário tomou na frente. Eu adoro o Rádio Senado. Eu fico imaginando, eu já vi alguns senadores revoltados porque o judiciário passou na frente e tomou decisões que eles depois são obrigados a legislar, mas aquilo que já está estabelecido, ocupe o lugar de vocês com maestria, porque poder você tem para isso, vocês têm poder para isso. E o povo tem que estar presente, a gente tem que vir mais. Tem que estar, olha, a gente tem espaços para as pessoas assistirem, participar, e a gente não faz. A gente tem uma apatia política, e isso representa depois em prejuízo em políticas públicas. E aí, falar em políticas públicas, falar em Alzheimer, falar em idoso. O número, como foi muito bem dito, está cada vez aumentando. Nós estamos envelhecendo e graças a Deus que eu quero ter essa certeza de que eu vou envelhecer. Eu não quero morrer antes, eu não quero morrer jovem. Eu quero morrer idosa. Mas eu quero ter qualidade de vida. Eu quero poder morar em João Pessoa, que é um dos lugares que eu sou uma baiana, mas uma pessoense, uma paraibana de coração. Isso aqui é qualidade de vida. Eu caminho 5 horas da manhã na praia, tem gente caminhando. As pessoas começaram a caminhar nas praças públicas. É isso, dar qualidade de vida para o nosso idoso, para a pessoa poder ter prazer de viver, poder agitar e ter o que fazer, porque a demência está muito ligada também à falta de atividade. Não tem noção como uma boa alimentação também influencia também nessa questão da demência. Então, assim, as políticas públicas elas têm que aparecer. E voltando um pouquinho especificamente aí para o direito, ainda temos direitos, por exemplo, olha como o parlamento é importante em relação a isso. Nós temos um benefício para as pessoas que no legislativo, no direito positivado, aquilo que está escrito em lei, diz que só quem tem direito a 25% de aumento na sua aposentadoria são as pessoas que se aposentaram por invalidez. Olha que grosseria. O INSS, ele aumenta 25%. As pessoas que se aposentaram por invalidez, ele precisa de uma pessoa ao seu lado. Agora, o cidadão que contribuiu com o INSS, e muitas vezes como servidor público, mesmo aposentado, continua contribuindo, e ele prestou todo o serviço, ele cumpriu o tempo dele, ele se aposenta, depois de 10, 15 anos aposentado, tem um diagnóstico com Alzheimer, e ele vai precisar, sim, de uma pessoa ao seu lado, porque ele vai ficar incapaz, e ele não tem como pedir um benefício de 25%, por exemplo. Então, assim, se a gente começar a perceber, e no direito, vários direitos que são estendidos, algumas categorias carentes e necessitadas de uma atenção, nós não temos para o Alzheimer. Então, assim, esse é o espaço, e aí eu tenho que agradecer à Assembleia por ter dado esse momento para a gente falar, para chamar a atenção. E é um dia, eu brinco muito, tem gente que diz assim, datas comemorativas é puramente comercial. Não, ela não é. Porque com o dia a dia da gente, a vida corrida, a gente esquece de dar presente para o marido, a gente esquece de dar presente para o pai. E a gente só lembra porque tem um danado de uma data comercial para a gente lembrar. Então, infelizmente, também para a gente lembrar da boa parte da população que tem Alzheimer, que está com diagnóstico de Alzheimer, precisa de um dia para alertar, e um dia para debater, um dia para a gente imaginar que a gente tem que dar um olhar diferenciado e logo, porque está aumentando. E o meu papel na Abras é orientar. Vocês não têm noção como é triste, no meu escritório, receber uma família que normalmente, raros, que não leva a pessoa que está com diagnóstico no início. Sabe o que é você olhar para uma pessoa ativa e ter que dizer para ela que ela tem que ser curatelada? Que é um dos primeiros passos que a gente tem que fazer quando a pessoa está com Alzheimer, é exatamente tirar alguns poderes civis, porque ele vai precisar realmente de alguém, é doloroso. Então, são coisas, e lidar com isso é algo muito doloroso. Então, a gente tem que imaginar que um dia vamos precisar, vamos ser idosos. E a gente tem que ser agora, com a carga total de energia, de gente jovem na Assembleia, que tem que se pensar nisso. Que tem que pensar e parar e chegar perto. Eu também sou presidente
do Rotary, e uma das coisas para fazer projeto, para conseguir verbas internacionais, para fazer projetos sociais pelo Rotary, a primeira coisa que a gente aprendeu foi: vá nas comunidades, vá nos locais e procura saber qual é a verdadeira necessidade. Porque muita gente, a gente vai fazer uma atividade, por exemplo, junto à maternidade, e a maternidade levando lençóis, levando roupas, e eles olharam e disseram assim: não, nós estamos precisando de vasinhos para pôr leite. Então, muitas vezes aqui se discute coisas que não vai alcançar o nosso povo diretamente. Então, vá às suas bases, não fique só preso aqui, eu tenho que reforçar o pedido. Realmente veja qual é a necessidade, comunique, deixe um pouco da política partidária e vai comunicar, porque a gente pode mudar a cara de quem está aqui, podemos mudar sim, para que o cidadão, quando aproximar de um deputado, não seja para pedir para ele botar a telha da casa dele, mas para pedir uma questão óbvia de mudança de direito, para poder propor algum tipo de legislação que possa fazer a diferença de forma coletiva. E a gente só consegue se a gente sair e ensinar ao povo que ele tem esse poder e que ele pode. Meios de comunicação nós temos demais, e às vezes as pessoas desperdiçam. Então, nós que estamos aqui somos pessoas que somos multiplicadores de opinião, somos formadores de opinião. Então, que a gente possa sair daqui mais ciente que, de hoje em diante, a atenção tem que ser redobrada para a nossa velhice. E a nossa velhice de qualidade para os paraibanos, porque a gente merece. Muito obrigada a vocês. Agradecer a senhora Sheila, dizer a ela, eu preciso só reforçar algumas palavras antes de chamar a última participante. Doutora Sheila, primeiro, eu não digo a tribuna, o trabalho popular com a base, com as pessoas, alguns chamam de uma mosquinha azul e essa doença pega. Depois você está sendo candidato, aí você não vai saber por quê. Você vai ver. Como é bom você ajudar as pessoas, você vê que as pessoas estão precisando de alguns caminhos e que você, com o seu mandato, você consegue ajudá-las. Segundo ponto, nós nos devemos, ou pelo menos nos encontramos, eu acredito, hoje pela manhã, na corrida, às 5 e pouco da manhã, na praia, porque eu não durmo em João Pessoa, raramente, mas eu dormi de ontem para hoje, e hoje de manhã eu fiz exercício também lá, porque eu quero chegar com 36 deputados, e isso que cada um pensa. Natureza do exercício, a gente precisa estar sempre próximo da base, mas além do mais, além disso, a própria Assembleia, a Casa tem feito esse comportamento agora nessa legislatura. Portanto, é um ponto positivo da Casa em relação ao presidente Adriano Galdino. Sobre essa triangulação, ou essa simbologia de não o mais, mas usar o X como governo, o poder executivo versus a Assembleia Legislativa versus o poder judiciário, que há entre eles há, de certa forma, uma harmonia e precisa haver, mas há uma independência, aí é uma crítica que eu também faço, porque por muitas vezes a gente deixa de legislar aqui nessa casa e termina o judiciário tomando partido por isso e legislando por nós. E por isso que você vê sempre na televisão o Senado ou os deputados federais com essa crítica em cima do Supremo Tribunal Federal por ocupação de funções, digamos assim, ou de poderes entre si.
Mas é uma luta que nós temos aqui dentro, o presidente Adriano também tem defendido muito isso, a harmonia, mas a independência, cada um com seu papel, cada um que deve fazer o que está constitucionalmente estabelecido. É só esses esclarecimentos que eu precisava fazer. Ao tempo agora que convido a senhora Tânia Maria Vieira, que representa o nosso querido secretário Adalberto Fulgêncio, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a esta casa, né, por um tema tão relevante, né? Eu, ou nós, como profissionais de saúde, nós nos sentimos sobrecarregados, né? São muitas funções, muitas atribuições, muitas cobranças, cobranças do povo, são cobranças judiciárias, né? E a gente até esquece, né, que, na verdade, o que a gente necessita também de apoio, né? Então, esse aqui é um local de construção de políticas, né? Daqui surgirão políticas públicas para a saúde. Nós temos uma população que está envelhecendo, vamos dizer, triplicando. Se você olhar a pirâmide, né, a pirâmide etária brasileira, você vai ver na nossa população que ela já afinou embaixo, nasce menos, lá no meio, já chegando no topo, ela está alargando. Então, em 2050, ela será totalmente uma pirâmide invertida. Então, teremos o quê? Muitos idosos. Estamos vivendo mais. Sim, estamos, mas precisamos viver mais com qualidade, né? Então, o que é que a gente precisaria trazer, o que é que a gente queria propor, né? Quando se traz que as pessoas precisam ser diagnosticadas no Alto Sertão, né? Então precisaria que os profissionais, que os municípios do Alto Sertão tivessem condições para isso, né? Para que não desaguasse tudo aqui em João Pessoa, né? Acaba que a gente é suficiente para a nossa população, mas é insuficiente para atender o estado inteiro, com a policlínica do idoso. Então, seriam o quê? Mais policlínicas do idoso, com mais profissionais capacitados que pudessem tratar, que pudessem diagnosticar previamente, né, a doença. E mais políticas de incentivo a boas práticas de saúde, a caminhadas, a uma boa alimentação, proporcionar às pessoas esse leque de coisas, né, que a gente faz, de atividades de rotina, para que se possa envelhecer com saúde. Tá? Então, gente, é isso. Agradeço a vocês. Agradeço a senhora Tânia. E só por dever de justiça, antes de finalizar a nossa sessão, eu pergunto a alguém da plenária se quiser fazer o uso da palavra. Sinta-se à vontade. Na tribuna? Claro, Severino vai fazer. Bom dia a todos e a todas. Esse momento, sempre eu digo, quando venho aqui à tribuna, que é especial para a gente. Por quê? Aqui está tratando de saúde de mal de Alzheimer. Só que a sociedade, a família, está sendo destituída pelas morais, dos bons costumes. Por exemplo, todos nós somos vítimas, como pai, como avô, porque os interesses econômicos estão tirando esses valores da família. Por exemplo, a cibernética, a tecnologia de ponta investe muito justamente no lucro fácil, na mais-valia, tirando as tradições e os valores da família. Eu acho que essa falta de consideração com os pais, nesse filme do pai e o filho com o pássaro, eu chorei ali atrás, porque realmente a família está perdendo seus valores, por conta do interesse capitalista, infelizmente. Infelizmente. A gente tem que dar um basta nisso, porque não pode ficar assim não, porque termina a família perdendo seus valores e vai ficar uma desordem constitucional, institucional, em tudo. Vamos dar um basta nisso.
Vamos, a medicina, tem, um exemplo, tem a cura para o câncer? Deve ter. Mas o interesse capitalista não quer que tenha. Hemofilia e outras doenças raras, infelizmente, vão combater os interesses neoliberal do capital. Obrigado a todos. Agradeço, senhor Pedro Severino, e convido a senhora doutora Vera Lúcia, delegada de crimes contra o idoso, para fazer uso da palavra. Bom dia ao deputado Tovar, que no nome dele cumprimento toda a mesa e o plenário. A delegacia de crimes contra o idoso, ela apura todo crime feito contra o idoso. No entanto, diariamente nós recebemos na delegacia portadores de Alzheimer, ainda no começo, como também familiares de pessoas que têm Alzheimer. Isso é de toda a classe social. Infelizmente, a família, hoje, não existe mais aquele amor, aquele carinho para com as pessoas. Porque o portador de Alzheimer, o que é que ele quer? Ele quer carinho, ele quer compreensão, está entendendo? Ele quer, e isso tem que partir da própria família. Da própria família, que muitas vezes desprezam o idoso, não têm paciência e chegam na delegacia e diz: doutor, eu quero falar com a senhora, porque o meu pai, ele está com um problema seríssimo, não quer ir ao médico, não quer tomar banho, está bravo, está entendendo? Sempre está levantando a mãozinha para dar murro no cuidador e na gente. Nós não aguentamos mais. O que é, minha senhora, que a delegacia tem a ver com isso? Isso aí é problema da família. É o problema do amor, do carinho, que vocês têm que se reunir, conversar com o portador de Alzheimer e convencê-lo a tomar o remédio, a ir ao médico. É isso que ele precisa. Não é de desprezo e nem é de delegacia. Aqui a gente apura o crime, né, que aconteça contra o idoso. Está entendendo? Que é um crime que vocês estão fazendo, não dando carinho, desprezando o idoso. Muitas vezes a gente recebe denúncias dizendo que o idoso, portador de Alzheimer, está sendo maltratado pela família, pelo filho, pelo neto. Então, aí nós vamos fazer a investigação e apurar. Muitas vezes eu digo que a culpa é nossa, porque a gente não educa os filhos da gente. A gente não dá. Tem muitos pais que chegam, como chegou uma senhora, com a mãe na delegacia, querendo que eu convencesse a mãe a ir para uma instituição, querendo que eu convencesse. Está entendendo? E com ela e a filha, de uns 14 anos. Aí, doutora, minha mãe não quer ir. Mas não é bom uma instituição, um abrigo, ela não vai ter colegas para conversar? Eu olhei para ela e digo: se a senhora quer que sua filha, que está lhe acompanhando, faça o mesmo com a senhora, então, bote sua mãe. Agora, a senhora não pode obrigar. Sua mãe está lúcida, então ela é quem escolhe. E a mãe idosa não queria de jeito nenhum. Eu digo: então, ela não vai. Tudo isso por quê? Porque não quer, não tem aquele amor. E ela está ensinando a filha a fazer a mesma coisa. Está entendendo? Então, o nosso idoso, o que é que ele está precisando? Ele está precisando de carinho, de compreensão, de mais amor da família para com eles. E tem uma coisa: quanto mais o idoso tem dinheiro, mais ele sofre. Obrigada. Eu peço desculpas pela a buzina aí gasguita, não sei por que tocou nessa hora, e convido a senhora Gilda Araújo,
que pediu para fazer uso da palavra. Bom dia para todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu devo muito à Regina. Eu fico muito nervosa quando me falam, porque é sobre meu esposo. Fez 11 anos, agora em agosto, que foi descoberto que ele tinha Alzheimer. E graças a Deus, primeiramente Deus, eu estou aqui para dizer que Regina é uma bênção na nossa vida. Ela, eu a conheci numa reunião da GEAP. E por meio dela, nós somos à universidade, tem tratamento na universidade, que eu acompanho todos. Mas é muito importante a gente dar o amor. Porque o amor é importantíssimo no quem tem Alzheimer. Porque eu que cuido dele, eu renunciei a tudo. Obrigada. Eu renunciei a tudo. A minha vida profissional, a tudo, para tomar conta dele. Eu não quis cuidadora. E até hoje, eu e meus filhos é quem tomam conta. Ele dá um pouco de trabalho, não vou dizer que ele não dá, mas em relação ao tempo que ele tem, porque 11 anos já era para estar mais adiantado. Então, ele é cuidado. Regina dá uma assistência muito grande a gente. Toda palestra ela nos chama. E a GEAP também tem. E eu vou, onde tiver assim, reunião de coisa de Alzheimer, eu estou participando, porque é para o bem dele. Então, eu faço tudo isso por ele. Tanto eu como meus filhos. Eu tenho 2 filhas e 2 filhos. Então, todos tomam conta dele, né? Para a honra e glória de Deus, ele está com 11 anos, mas ele não conhece ainda, tem lá a identidade, conhece os filhos. Porque nessa época ela não conhece, mas ele conhece todos. Pronto, eu digo, amanhã nós vamos para Regina. Aí ele, Regina, onde é Regina? Aí eu digo, na Duque de Caxias. Ele disse, sim, aquela, eu já sei. Aí ele diz, mas a gente sempre tem que estar lembrando a ele. Eu vou para onde? Aí eu digo, você vai para a universidade amanhã. Eu vou fazer o quê na universidade? Nós vamos vai ter você vai botar, aí ele fez aquele capacete, que ele chamou capacete. Aí eu disse, pronto, nós vamos para lá. Mas ele vai entrar agora, e tem aquela Suelen também, né, que é da universidade, que é uma equipe, e aí todos estamos, então, eu estou agora lá em cuidadora, aí a gente vai, depois da cuidadora, ele tem a massagem, ele participa, em tudo que tem, eu estou com ele. Aí eu digo, vamos fazer exercício, ele, não, mas não vou fazer não, eu fico sentado, eu digo, não, você vai. Aí ele me segura com as meninas, que as meninas são jovens, então briga muito com ele, mas eu louvo a Deus, primeiramente a Deus, e a Regina, que eu conheci, foi por intermédio dela que nós estamos ainda com esses anos todos em tratamento, né? Que é uma bênção para Deus, né? E eu louvo a Deus por tudo. Obrigado. Agradeço a senhora Gilda Araújo, agradeço a todos os participantes, a todos da TV Assembleia que nos assistiram até este momento. Acredito que esta sessão... eu recebo aqui, sou socorrido pelo cerimonial da casa, que também pediu para fazer o uso da palavra a irmã Maria do Rosário. A senhora, irmã, se quiser falar também de onde a senhora está, fica à vontade. Aqui quem manda é a senhora. Pode ser aí, veja se está ligado. Então, eu vou fazer uma desfeita com a senhora, era para estar ligado. Eu não sei por que esses microfones não estão ligados. Se a senhora puder vir à tribuna. Não, já. Eu tentei ligar. É 1 ou 2? Porque aqui né? Foi. Bom, bom dia a todos e a todas que fazem parte daqui dessa tribuna. Eu vou ser bem breve, né? Mas, assim, como representante das instituições de longa permanência, faço parte do lado da Providência, estou na direção atual, 3 anos e 7 meses. Sou do estado do Piauí, né, Parnaíba, uma cidade bem litorânea de lá.
e estou assumindo aqui a direção do Lar da Providência. E chegando aqui, a gente se deparou com algumas situações de Alzheimer, né? Já encontrei dentro da instituição um espaço somente para acolher com pessoas com Alzheimer. Como instituição, a gente foi percebendo ao longo dos anos a convivência de idosos lúcidos, né, e idosos com Alzheimer. E a gente percebeu um distúrbio, né, nas relações. O que a gente fez? A gente começou a preparar um espaço só para receber pessoas com Alzheimer. E chegando aqui, eu tive conhecimento da Regina já com esse trabalho, a gente foi em busca, recebemos muitos convites também, e começamos a participar. Fomos a algum desses congressos, né, que ela já apresentou aqui, para melhor ter esse entendimento e melhor tratar o idoso dentro das instituições, né? Porque as relações estavam ficando muito difíceis entre aquele que tem um entendimento, que tem uma lucidez, com aquele que não tem. E o próprio idoso, ele já traz a sua carga, né, também das relações fragilizadas na família e dentro das instituições já se fragilizando por não ter esse conhecimento, né? Então, quando a gente começou a dar esse espaço para tratar só o pessoal com Alzheimer nos blocos, então foi melhorando e a gente foi também fazendo essa comunicação dentro com os funcionários, com os próprios idosos. Então, a importância de conhecer um pouco sobre essa patologia nos auxilia muito, né? Porque a gente recebe, como foi dito aqui, famílias que, por não ter esse conhecimento, acho que institucionalizando é a melhor forma. E a gente passa também a dar uma catequese a essas famílias também, para elas saber lidar com o seu idoso na família, né? Como a senhora colocou aqui agora há pouco, é muito importante, porque eles não perdem esses vínculos, né? O vínculo afetivo, né? A memória afetiva, a memória musical, a gente foi aprendendo isso nos congressos, nas palestras com Regina, com a equipe dela, da Albras. Isso ajuda muito, que as outras instituições também tenham esse espaço, né, e busquem também esse conhecimento, né, que também o poder público, como foi colocado aqui com a advogada, né, também tem esse olhar voltado para o idoso. A gente que trabalha diretamente com o idoso, a gente sabe quantas fragilidades a gente tem para conseguir, né, na questão da saúde, na questão, né, das políticas públicas, né, da acessibilidade a tantos direitos que esse idoso precisa. Porque a instituição sozinha ela não consegue atingir, se ela não tiver esse vínculo, esse olhar político também dentro das instituições, né? É um público que não vota mais, que não pode dar esse peso maior para colocar o político também lá em cima, mas é um público que já votou, né, que já cuidou e que precisa hoje desse olhar mais voltado politicamente para as instituições. A gente não trabalha como instituição de longa permanência somente para buscar meios, né, para querer a questão econômica, mas principalmente para dar integridade, cidadania àquele que foi lá colocado, que muitas vezes a família realmente não dá esse peso maior. É louvável quando a gente tem um grupo familiar que caminha junto com a instituição, que esse é o nosso objetivo também, né? Caminhar junto com as instituições para que o idoso que está lá sendo cuidado saiba que seu familiar ainda tem amor, ainda tem zelo para cuidar dele, mesmo ele estando lá com a gente, né? E nós não cobrimos essa parte afetiva totalmente. E a gente precisa também desse olhar mais político, aqui já que a gente está numa Câmara onde tem deputados, né? Então, pessoas que podem auxiliar também, que dê esse olhar mais direcionado, que nos visite, conheça a nossa instituição, para que você possa entender melhor como é a dinâmica interna. Então, a gente agradece esse espaço, né? E agradece a Regina também por ela estar colocando, né, esse espaço também de discussão, que é muito importante, né? Chegam nas instituições também vários tipos de pessoas com dependências, com patologias diferentes, a gente tem que saber como lidar com isso. Então, é muito importante essa fala dela também. Obrigada. Agradecendo a irmã Maria do Rosário, a diretora do Lar da Providência, que é lá de Parnaíba. Parnaíba é a cidade do senador Monsanto, não é lá? Acho que ficou famoso porque Monsanto falava muito isso no Senado. Mas eu acho que é lá, Parnaíba. E eu sei, eu gosto muito de geografia, eu nunca fui. Eu já fui no Piauí, mas fui em Picos, que se você
visitar Picos e visitar Caicó, você descobre que não existe só um sol. Existem alguns. E Caicó tem um só para Caicó, um só para Picos e outro para o resto do mundo. É muito quente lá. Picos, Piauí. Eu fui de carro, eu gosto de andar muito, de viajar muito de carro, e eu fui viajar certa vez de carro, já 2 vezes. Fui no Maranhão e etc. Tem uma brisazinha melhor. Pois é, um dia eu visitarei as terras da senhora. Pois bem, senhoras e senhores, agradeço a participação de todos, penhoradamente. Façamos ou faremos outras sessões, outras discussões desta natureza, agradecendo a todos que estão na mesa, agradecendo em nome do deputado Dunga Júnior, meu amigo, e também do prefeito Clodoaldo Beltrão, que está ali conosco. Eu vou pedir só mais um minuto de vocês. Nossa querida, vai usar a tribuna ou vai falar da... É porque Poliana é filha da doutora Paula, que é deputada, que é médica, e Poliana sempre está aqui conosco nas sessões, pede o uso da palavra. Eu vou deixar, inclusive, Poliana, para que você possa encerrar a sessão. Eu farei só o encerramento formal, porque precisa ser do presidente, mas encerre a sessão da tribuna da casa. Bom dia, né? Bom dia para todos. Eu queria dizer, porque quando eu fiz psicologia na UNP e assisti um filme, que esse filme, ele mostrou um que dizia, um rapaz, um senhor já de idade, ele ia para casa e voltava, ia e voltava, comprar pão, né? E no último dia, no terceiro dia, ele chegou e fez, aí mandou ele comprar pão. Quando ele foi comprar pão, ele perdeu como voltar para casa. Não sabia mais como voltar para casa. Eu acho que isso foi Alzheimer, né? Eu acho que é. É um sinal de Alzheimer. Muito obrigada. Querida Poliana, agradeço pela participação, mais uma vez agradeço a todos, deixando um bom dia ainda, faltando 6 minutos para meio-dia, para que todos almocem bem e tenham um final de semana abençoado. Muito obrigado a todos. A fantasia mais criativa foi a da Maressa, com a fantasia